Pergunte para qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos em 2022 quem era Alberto Santos Dumont e provavelmente não vai saber nada do brasileiro. Mas não sempre era assim, pessoal. Em 1904, o Santos Dumont era tão conhecido, tão famoso aqui, que quando a Mary Vaughan, da Rua 30, em Manhattan, Nova York, comprou um esquilo voador como animal de estimação, é verdade, tinha esquilos voadores como animais de estimação, decidiu chamá-lo de Santos Dumont. E pouco depois matou o gato dela. Vou contar mais dessa história daqui a pouco, mas o importante é como encontrei. Encontrei porque fiz uma busca de todas as matérias escritas no New York Times sobre o Santos Dumont a partir de 1900 e encontrei muitas coisas. Encontrei também provas definitivas sobre quem inventou o avião, os irmãos Wright, os Santos Dumont. Quis dizer, eu não encontrei provas definitivas sobre quem inventou o avião, mas encontrei muitas coisas bem interessantes, vou contar tudo. Bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Vocês sabem que nós americanos e vocês brasileiros temos essa rixa constante sobre quem inventou o avião. Bom, na verdade não é uma rixa tão constante para nós, porque somos muito egoístas e não nos importa o que pensam as pessoas em outros países, né? Mas para vocês é uma rixa bem importante, porque vocês se importam demais com o que pensam as pessoas de outros países. Nossos dois países temos problemas psicológicos, vamos admitir, pessoal. Mas eu faço um canal sobre diferentes culturais há muitos anos e tem uma regra que volta sempre. Tudo é mais complicado do que parece. Então, algumas semanas atrás, não sei como pensei nisso, mas coloquei Santos Dumont numa busca de um site que tem todas as matérias do New York Times desde 1800 e sei lá. Mergulhei na história de Santos Dumont segundo o Dale no New York Times. E vou confessar que eu fiquei chocado com quantas matérias e quantas vezes ele foi mencionado. 335 matérias no New York Times entre 1900 e 1910. Bom, antes disso eu quero mencionar a English Central. É uma plataforma que te ajuda a aprender inglês usando vídeos, vou dizer educativos, porque são educativos, mas são vídeos de notícias, de filmes, de cenas de TV e sei lá. E eles colocaram na parte educativa que te ajuda com vocabulário e a pronunciar e tudo isso. Há links na descrição e vou falar mais disso na aula de estadunidense ao final do vídeo. Primeiro, preciso falar do esquilo voador. É do 28 de julho de 1904. Gato aeronauta morre imitando esquilo. Maravilhoso. O Hector, o gato, já morava na família, mas quando chegou o esquilo voador, meio torturava o gato, meio escapando dele, sempre se pousando sobre a mesa, sobre o gabinete, sobre não sei o que. O gato sempre foi atrás do esquilo e uma vez o esquilo decidiu, eu vou me lançar pela janela. Se lançou pela janela, conseguiu voar e o gato foi atrás dele e caiu. E vou tentar traduzir o último parágrafo. Tremendo com raiva, Hector, o gigante negro, viu o pequeno inimigo escapar pela milésima vez. Com ele pulou, apesar das consequências, e saiu pela janela. Os filhos da família enterrou ele no pátio. O mais incrível é que alguém tinha um pátio em Manhattan. Mas vamos continuar com o Santos Dumont. Algo muito claro é que o cara era uma celebridade mundial. Ele era uma dessas pessoas que todo mundo gostava, era muito generoso, eu acho que era rico, né? Morava em Paris, até tem uma matéria aqui que descreve o apartamento dele. Diz aqui, Santos Dumont, que é bem conhecido aqui, tem um apartamento muito bonito nos Campos Elíseos, em Paris. A avenida mais chique possível. É muito grande e muito bem mobiliado. Diz que, apesar de ter muita energia e estar constantemente em movimento, ele é muito simpático,
e educado a qualquer pessoa, seja um desconhecido ou um amigo. Ah, que legal. Mas por que ele é tão famoso? Não foi tanto pelo avião quanto pelos balões. Vocês deveriam saber disso. Eu não sabia. Na capa do New York Times, no dia 13 de julho de 1901. Na capa, olha isso. O mundo pirou quando ele dirigiu um balão na forma de charuto, atravessou Paris, deu uma volta da Torre Eiffel e voltou para Saint Cloud. Naquela época, parece que as pessoas davam dinheiro, 50 mil francos, para quem consegue voar o balão 1 quilômetro, ou quem consegue fazer uma volta da Torre Eiffel. Então, assim que funcionava. Mas algo que eu achei muito legal é que o Santos Dumont muitas vezes dava a maioria do dinheiro às outras pessoas, as pessoas que trabalhavam com ele, e também a pessoas mais necessitadas, ou grupos, ou sei lá. Achei legal. Daí o New York Times continuava pirando de Santos Dumont por muito tempo. Ele era o símbolo mundial. Ele virou não só o protagonista desse esforço de voar em balões, mas também o garoto propaganda. Tem uma matéria, por exemplo, em 1902, tudo sobre a fofoca que o rei Eduardo VII da Inglaterra queria voar com ele. E até a vida amorosa dele era interessante, porque em outra viagem aos Estados Unidos, ele sumiu e voltou para Paris. E o manchete diz: Santos Dumont parte de repente para Paris, onde é dito que está a Senhorita Speckles, a Miss Speckles. Mas estamos chegando a 1906. Então, 1906, esse primeiro voo famoso, de sucesso, de, sei lá, 60 metros. E como foi coberto no New York Times, só chegou no jornal com esse pequeno parágrafo que basicamente está falando mais do prêmio do que outra coisa. Um mês depois tem outra matéria em que ele fez vários voos, chegando a mais de 200 metros. A série de matérias que achei mais interessante foi quando ele falou no dia 14 de novembro que todo mundo vai conseguir voar em breve. Até falou que uma máquina voadora, um avião, seria o carro do pobre. Eu não sei se isso é famoso no Brasil, vocês me falam nos comentários, mas isso reverberou pelo mundo inteiro. Ele falando que em breve qualquer pessoa poderia ter um avião, mesmo quem não podia comprar um carro. Agora, vamos lembrar que em 1906 o carro era uma coisa muito cara e muito nova. Então, isso captou a imaginação das pessoas. Até o New York Times tem uma análise aqui, 2 dias depois, que diz o seguinte: não há dúvida que o jovem brasileiro fez algo que promete muito para o futuro, apesar de não ser grande coisa agora. Ou seja, o voo não foi muito longe, mas mostra muito potencial para o futuro. Vou meio dar uma tradução bem livre, mas está dizendo que balões são para puta babacas e o futuro está no avião e que Santos Dumont nos tem no caminho certo. Só mais uma coisa que quero mostrar, que esse comentário sobre como o pobre vai voar em vez de ter um carro, tem uma poesia que alguém escreveu, meio de piada, que foi publicado no New York Times, que um obreiro indo para o trabalho e está dizendo para a esposa: coloca meu almoço no avião, querida, porque preciso ir para o trabalho. Quando chega ao pôr do sol e todo mundo sai da fábrica, todo mundo entra nos aviões e volta para casa. Agora, ao mesmo tempo, cadê os irmãos Wright? Porque, em teoria, em 1903, eles fizeram os primeiros voos e até 1905 estavam voando muitos quilômetros. A primeira matéria que encontrei não foi no New York Times, foi no ano 1904, num jornal esportivo francês, A Máquina Voadora dos Irmãos Wright. História ou romance, ou seja, verdadeiro ou falso. É muito pessimista, ou seja, duvida muito essas histórias saindo dos Estados Unidos de um par de irmãos que está voando em aviões bem mais longe e com mais controle do que Santos Dumont e os colegas em Paris. E mandam repórteres
para o estado de Ohio, de onde são os irmãos Wright, em busca de evidências. Eles vão procurando e ninguém ouviu falar dos irmãos Wright e finalmente conhecem os irmãos Wright. E até contam que um jornal local na cidade deles, publicou uma matéria que mostrava o avião e tudo. Os irmãos foram e compraram todas as cópias, todos os exemplares do jornal e queimaram, jogaram fora. E até diz nessa matéria que cadê as matérias nos jornais americanos? Eu encontrei algumas poucas matérias, só uma no New York Times, do 27 de maio de 1904, diz que no teste foi 30 pés na altura de 12 pés, ou seja, voou mais ou menos 10 metros na altura de 4 metros. Mas foi reportado como um fracasso. E essa é a única vez, antes de 1906, que os irmãos Wright aparecem no New York Times. Encontrei outra matéria aqui no New York Daily Tribune, também de 1904, que fala um pouco mais e até tem a manchete aqui, que é o primeiro aeroplano, né, que levou um homem com sucesso. É fascinante, né, porque eles evitaram o holofote. Estava todo mundo prestando atenção lá em Paris. A primeira grande matéria no New York Times foi publicada em janeiro de 1906 e fala que foram 24 milhas em 38 minutos. E em 1908 que as pessoas começam a perceber que os irmãos Wright estavam trabalhando todo esse tempo. E aí vem a parte mais complicada, né? Tinha testemunhas, tinha pessoas até tirando fotos, mas não tinha nada oficial. E foi escondido, realmente. Até os irmãos Wright dizem em entrevistas que de propósito não queriam especialistas observando, porque essas pessoas iam copiar o desenho e eles queriam manter tudo sigiloso. Agora, por quê? Eu não sou historiador, eu não sei se eu estou certo, mas me parece que a diferença mais importante é que os irmãos Wright não eram homens ricos. Eles queriam proteger os segredos para poder vender, enquanto Santos Dumont era um homem público que não precisava do dinheiro, mas queria a glória. E não digo isso de uma forma negativa, porque até tem matérias que dizem que Santos Dumont realmente ajudou e foi ele que realmente atraiu muita atenção e muito investimento no processo. Mas o que acontece em 1908? O Wilbur Wright, que é o irmão mais velho e mais calado, aparece em Paris com a máquina dele, enquanto o outro irmão fica nos Estados Unidos e está mostrando em 1908 um avião que realmente funciona, vai quilômetros e quilômetros e muito sob o controle do piloto. Os franceses honram o Wright, ganha 2 medalhas e tinha uma festa, sei lá, uma recepção no Aeroclube da França, em que o governo aparece e todo mundo fala maravilhas sobre a máquina do Wilbur Wright, e ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, você começa a ver matérias do Wilbur Wright e os irmãos Wright negociando com os governos. Lá na França, ao mesmo tempo, continua uma concorrência, sucesso dos irmãos Wright. Agora, eu sei que vai ter várias pessoas aí pensando, mas os irmãos Wright usavam catapulta, blá blá blá. Vou falar 2 coisas sobre isso. Bem antes do voo de 1906 do Santos Dumont, eles paravam de usar paravam, ok? Então isso não faz sentido. Até tem esse... O maior desafio não era como decolar da terra, era como lidar com o vento e os movimentos do ar. E por isso que, às vezes, no começo, as pessoas cancelavam os voos. Não, a gente não pode ir hoje porque o vento é assim. E uma das grandes vitórias dos Wright Brothers, dos irmãos Wright, eram os primeiros realmente a dominar isso, a ter uma máquina com tanto equilíbrio, com tanta facilidade de maniobrar, né, no ar, que eles que basicamente venceram o vento. Isso não significa que eles inventaram um avião, e eu quero que isso fique claro. Mesmo o próprio jornal se confunde nos anos depois.
Então, numa matéria que aparece em 1931, diz que os brasileiros pausaram por 5 minutos hoje para celebrar o 25º aniversário do primeiro voo do Santos Dumont. Agora, a forma em que está escrito em inglês não deixa claro se foi o primeiro voo dele ou o primeiro voo, mas minha interpretação é que está dizendo que ele foi o primeiro em voar. Porém, em essa outra matéria, é muito específico. O primeiro a voar em público. E vários anos depois, eu tive que rir quando eu vi que em 1940, o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, tinha declarado o Dia de Aviação Pan-Americana, reconhecendo o voo dos irmãos Wright. E Pan-Americano, pessoal. Claro que os brasileiros ficaram, né? Diz aqui que os jornais do Brasil publicaram muitas matérias fazendo o argumento que era Santos Dumont que merecia a honra de fazer o primeiro voo em uma máquina mais pesada do que o ar. Porém, o New York Times, sendo um jornal americano, diz os recordes de aviação não deixam dúvida nenhuma que os irmãos Wright, com os voos no Kitty Hawk, North Carolina, em dezembro de 1903, foram os primeiros a operar. Mas, pessoal, realmente eu acho que a gente tem que reconhecer todos os que se esforçaram nisso. Os irmãos Wright estavam usando um modelo alemão de 10 anos atrás. Tinha alemães, tinha franceses, tinha, obviamente, Santos Dumont. Tinha também outro americano. Então, o mundo é complicado. E os comentários desse vídeo vão ser complicados também. Já volto com a aula de estadunidense. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você sabe que a English Central te ajuda a aprender inglês usando outros vídeos. Tem mais de 30 vídeos que se tratam de aviões, de vários níveis. Se te interessa a aviação, vai lá e pratica seu inglês vendo esses vídeos, aprendendo o vocabulário desses vídeos, testando sua pronúncia nesses vídeos e, se gostam, podem fazer uma aula de graça com um professor individual. Tem pacotes com aulas, tem pacotes sem aulas. Coloquei todos os links na descrição e se quer aproveitar nosso desconto de 20%, tem outro link na descrição. Use isso quando você vai se inscrever, tá? E agora a sua aula de estadunidense. Vamos falar de como a gente chama todas essas máquinas. Interessante notar que antes da época de Santos Dumont, a gente não tinha nome, realmente, o nome oficial para o que eles construíam. Então, chamava no começo, você vai encontrar aqui, Flying Machine, máquina voadora. Hoje em dia, os balões a gente chama de Hot Air Balloons, mas quando vira um dirigível, um balão dirigível dessa forma de charuto, a gente chamava isso de dirigible, como eu acho que em português, um balão dirigível. Só que a gente não tem o verbo dirigir, né? Então, dirigible para nós é uma palavra complicada e passaram a chamar essas máquinas de blimps. E hoje em dia você vê isso mais do que nada com a marca Goodyear de pneus. The Goodyear Blimp. Pessoal, isso é famoso nos Estados Unidos. Normalmente está em cima de estádios de futebol americano. Agora, o avião, obviamente, a gente chama airplane. Mas achei interessante ver que eles antes chamavam isso de aeroplane. A mesma coisa com aeroport. E a gente não fala mais aeroplane ou aeroport. A gente fala airplane e airport.